Muito bom dia, amados irmãos. Nós iniciamos nessa manhã, dia 28 de março do ano de 2021, iniciamos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Alameda. E dando sequência aos estudos a respeito da pessoa de Jesus, nessa aula nós iremos tratar então a respeito do ensino de Jesus por meio de parábolas. Esse é o tema dessa aula, o ensino de Jesus por meio de parábolas. Porém, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero dar aqui alguns recados e um deles é a respeito do nosso plano de leitura bíblica anual. A igreja, nesse ano de 2021, foi desafiada mais uma vez a mergulharmos no conhecimento da palavra do Senhor e por isso nós lançamos então no mês de janeiro esse plano de leitura bíblica. Você pode também adquirir esse plano, ele está disponível no Instagram da igreja, então você pode acessar o Instagram da igreja e lá você vai encontrar o plano de leitura, você vai encontrar também os resumos a respeito dos livros da Bíblia, uma maneira bem dinâmica de você, durante todo esse ano de 2021, então, realizar a leitura da sua Bíblia. Vai chegar lá no final do ano e você terá então concluído a leitura da Bíblia como um todo. Um outro recado que eu quero dar é que essa classe, Fundamentos da Fé Cristã, ela está funcionando nesse momento de restrição sanitária, ela está funcionando apenas de forma online, bem como os nossos cultos e as demais atividades da igreja. E além dessa classe, Fundamentos da Fé Cristã 1, nós também temos funcionando de forma online a classe de Discipulado 1, a classe de Transição, a classe de Adolescentes e também aproveito esse momento para convidar você que deseja fazer parte da classe de Saúde Emocional. Nós teremos, a partir do mês de abril, a classe de Saúde Emocional, trabalhando temas relacionados nesse primeiro módulo à ansiedade. Então, o tema desse primeiro módulo será ansiedade tratado, então, nessa classe de saúde emocional. Essa classe será ministrada pela psicóloga Vânia Isolani. A nossa classe de saúde emocional, então, ela funcionará uma vez por semana e abordará temas, então, relacionados à ansiedade. Então, você que deseja participar dessa classe, que num primeiro momento funcionará também online, nós temos duas formas de você se inscrever. Uma delas é pelo telefone da igreja, pela secretaria da igreja, o 3019-1308. Você pode entrar em contato com a secretaria e deixar o seu nome para essa classe, Saúde Emocional, ou também você pode enviar um e-mail para ensino@alameda.org.br e também por lá você pode solicitar a sua inscrição. Então, são esses os meios pelos quais você pode participar dessa nova classe de saúde emocional que iniciará a partir do mês de abril. Muito bem, quero também aproveitar esse momento e falar a respeito desse livro, Bases da Fé Cristã. É um livro que tem nos apoiado, é uma leitura de apoio a respeito dos temas que nós temos tratado nas nossas aulas. Então, Bases da Fé Cristã, um livro do autor chamado Wayne Grudem. Esse livro também está disponível, caso você queira adquiri-lo. Você, da mesma forma, pode entrar em contato ou pelo telefone ou pelo e-mail, ensino@alameda, e solicitar o seu livro. Ele tem um custo de R$15 e é um livro interessante, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Muito bem, dito estas coisas, então nós vamos iniciar de fato na nossa aula. Então, como disse anteriormente, o ensino de Jesus por meio de parábolas. Você que é um cristão e que já leu algumas partes da Bíblia, talvez não tenha lido inteiro, mas mesmo que você tenha lido apenas algumas partes, por certo, você já encontrou no Novo Testamento
especificamente nos evangelhos, palavras de Jesus ensinando por meio de parábolas. Então, essas parábolas de Jesus são narrativas que envolvem temas cotidianos e que têm como objetivo revelar uma lição central, um tema central. E na maioria das vezes, as parábolas de Jesus, ele tem como propósito revelar o tema, o reino de Deus. Jesus, ele, durante os seus 3 anos e meio de ministério público, ele caminha então com discípulos, ensinando esses discípulos, dando demonstrações de poder, porque, afinal de contas, Jesus, como o Evangelho de João revela, ele é o próprio Deus. Ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas. Então, quando nós lemos as questões envolvendo o ensino de Jesus por meio das parábolas, nós precisamos então extrair 3 verdades a respeito disso. A primeira delas é que nós precisamos compreender a importância dessas parábolas. E o objetivo dessa aula será justamente ilustrar a importância dessas parábolas. Uma segunda questão importante que iremos falar também é o cuidado que nós temos que ter a respeito da leitura de uma parábola. Essa parábola, como eu disse anteriormente, ela envolvia temas centrais, temas cotidianos, buscando revelar uma verdade central. Porém, lembre-se que eram ilustrações cotidianas. Então, temos que ter atenção na leitura dessa parábola, sem nos prender em todo o tempo aos pequenos, aos detalhes. Por quê? Porque em toda a parábola nós precisamos extrair a lição central. O que será que Jesus estava dizendo? Ou sobre o que será Jesus estava tratando? E nós vamos pegar aqui alguns exemplos daqui a pouco e falar um pouco mais sobre isso. E uma terceira questão importante, quando lemos não só as parábolas de Jesus, mas os textos como um todo, é entender de que maneira aquela parábola que foi dita lá em torno do ano 30, de que maneira aquela parábola pode ser aplicada na minha vida hoje. A palavra de Deus, ela é constante, ela não muda, ela tinha aplicação naquela época e ela veio tendo aplicação ao longo dos anos e hoje continua viva, falando ao meu e ao seu coração. Muito bem, então esses são os 3 objetivos dessa primeira aula e eu quero falar com vocês a respeito dessa palavra, parábola. Eu já disse para vocês que então essa parábola ela é uma narrativa que procura ilustrar essa verdade. E é interessante que nesse modelo pelo qual Jesus ensinava, ele lançava a mão de questões cotidianas. Então, vamos lembrar que Jesus estava falando ali naquele contexto para agricultores, para pescadores, para cobradores de impostos. Esse era o perfil dos discípulos. Eram pessoas envolvidas com o povo, pessoas acostumadas ao cotidiano daquele momento. Então, Jesus, de uma maneira muito sábia, usa as circunstâncias, então, do dia a dia para revelar as verdades a respeito do reino. Uma outra questão importante, quando lemos a respeito das parábolas de Jesus, é que Jesus ele usava as parábolas também para confrontar os seus discípulos. E é interessante que havia uma distinção muito clara entre aqueles que ouviam os ensinamentos de Jesus e aqueles que de fato seguiam Jesus. Isso funciona na minha e na sua vida hoje também. Quando lemos um texto, a leitura desse texto nos traz sim conhecimento, enriquece o nosso conhecimento, porém, se nós não entendermos essa palavra como uma palavra viva, como a palavra de Deus capaz de transformar a minha e a sua realidade, o simples ensino ele não vai produzir fruto.
A palavra de Deus, ela é viva, ela tem aplicação em todo o tempo, mas ela precisa produzir um efeito de transformação na minha e na tua vida. Então, quando Jesus ensina aqui através de parábolas, nós percebemos que em muitas circunstâncias, algumas pessoas que seguiam ele vão embora. Por quê? Ou talvez porque não compreenderam aquilo, ou porque não estavam dispostas a segui-lo. Um exemplo muito claro disso está lá em Lucas capítulo 18 e 19. Nós temos ali duas pessoas muito distintas naquela situação. Nós temos lá no capítulo 18 o jovem rico e nós temos no capítulo 19 de Lucas Zaqueu. Tanto o jovem rico como o Zaqueu, os dois recebem o ensinamento da parte de Jesus. Ambos conhecem Jesus e, ao se aproximar de Jesus, os dois têm a possibilidade de seguir uma vida diferente. Os dois tiveram essa possibilidade. Nessa história nós temos o jovem rico que vira as costas e vai embora, desprezando o convite de Jesus, e nós temos Zaqueu que se quebranta diante da presença de Jesus e que escolhe segui-lo, se arrepende dos seus pecados, tem uma transformação genuína e decide mudar de vida. Pois bem, quando Jesus ensina a multidão, ele dá essa mesma oportunidade. Porém, o foco específico dessa aula são as parábolas, porque Jesus lançava a mão então dessas parábolas para revelar o reino e revelar àqueles discípulos que importava que eles compreendessem a palavra de Deus, mas mais do que isso, colocassem ela em prática, e isso se daria por meio da obediência. Veja, o crer, a fé e a obediência, elas vão caminhar sempre de mãos dadas. A fé, ela deve vir precedida da obediência, porque senão também ela não tem um efeito prático, um efeito real. Muito bem, eu quero falar com vocês a respeito de uma parábola muito interessante, que está lá em Mateus capítulo 13. É a parábola do semeador. Então, eu te convido para que você abra aí a sua Bíblia. A parábola do semeador, então, ela está descrita no Evangelho de Mateus, nos versículos 21 até o 23, e também encontra paralelos em Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 9, e Lucas 8, do versículo 4 ao versículo 8. Esses três evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, são evangelhos que compartilham muitos textos, têm muitos textos em comum, e a parábola do semeador é uma delas. É interessante que essa parábola, esses 23 versículos, é uma parábola muito completa, porque Jesus não apenas conta a parábola, mas o autor, Mateus, ele vai explicar o porquê de Jesus usar parábolas. E mais do que isso, a riqueza do texto é tamanha que o próprio texto vai explicar. Se você ler a partir do versículo 18, você vai ver que do 18 até o 23 é a explicação da parábola. Eu quero aproveitar esse momento para te sugerir também uma leitura preciosa, é esse livro aqui do autor chamado George Eldon Ladd. Esse livro ele tem como título O Evangelho do Reino, e é uma sugestão de leitura para você. Ele tem aí em torno de 150 páginas e é um livro riquíssimo, é um livro que pode te ajudar e muito a compreender as questões envolvendo o reino de Deus. Porque, como eu disse anteriormente, o uso dessas parábolas, dessas narrativas, elas têm um objetivo, que era expor o reino de Deus. E esse livro, ele fala muito sobre isso, são estudos bíblicos sobre o reino de Deus. Esse livro ele deve estar custando na internet em torno de R$20. Esse livro aqui nós não temos ali na igreja. Então, caso você
queira adquirir, você deve fazer isso de forma individual, particular. Mas é uma sugestão de leitura. O Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd. E ele vai falar muito a respeito do uso de parábolas. Ele vai lançar luz em cima de muitas coisas aqui que, por vezes, o texto bíblico ele não mostra completamente, apesar da plenitude da palavra de Deus. Muito bem, então, essa parábola, a parábola do semeador, eu não vou fazer aqui a leitura, mas eu gostaria que você, se possível, fizesse essa leitura desses 24 versículos, porque ela vai falar a respeito do dia a dia de um agricultor. Veja, a parábola vai tratar o dia a dia de um agricultor que sai para semear. Mas lembre-se, toda a parábola ela tem uma verdade central, ela tem um cerne, e o cerne é o reino de Deus. E nesse contexto aqui, então, o semeador saiu a semear. É isso que diz ali no versículo 3. E o semeador saiu a semear. E ele ilustra, esse ensinamento de Jesus ilustra 3 situações. Essa semente, ela é a palavra de Deus. Então, o semeador saiu a semear. Então, a primeira ilustração que nós temos ali é a semente, que é a palavra de Deus. E ele saiu a semear. E essa semente, ela cai em 3 lugares distintos. Se nós fizermos aqui a leitura, nós vamos ver que ali no versículo 4, Mateus vai escrever assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Nesse ensinamento, Jesus está dizendo assim, a palavra de Deus estava sendo lançada, porém parte dela caiu à beira do caminho. Nós já vamos entender o que significa esse à beira do caminho. Versículo 5, outra parte caiu em solo rochoso e outra parte caiu entre espinhos. Ela cai em 3 lugares diferentes nesse momento, até que, enfim, caiu em boa terra. Então nós temos 3 circunstâncias onde Jesus vai explicar que a semente cai em lugar adverso, e um deles, ali no versículo 8, vai dizer que ele caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E a parábola, nesse momento, se encerra aqui. Mas, quando nós lemos a partir do versículo 18, Jesus está explicando essa parábola. E olha só a explicação. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então veja, Jesus está ilustrando ali a terra, o coração do homem que recebe a semente, ou seja, que recebe a palavra de Deus. E aí ele vai explicar que a beira do caminho, então, significa que ele ouviu, mas não compreendeu. Perceba, a primeira circunstância se assemelha demais ao que nós vemos hoje. Muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, têm acesso à palavra de Deus. E vamos ser bem sinceros, nós temos hoje acesso à palavra de Deus das mais diferentes formas, seja pela TV, pelo rádio, pela Bíblia impressa, pela internet. Enfim, os meios são os mais diversos, mas a pessoa recebe a palavra e não a compreende. E aquilo que foi semeado, então, é arrancado dela. Essa é a explicação da beira do caminho. Vou continuar aqui a partir do versículo 20. Diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então ele está tratando de um segundo perfil, de um segundo tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria, mas
ele não tem raiz em si mesmo e sendo de pouca duração. E quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Eu quero aqui abrir um parênteses e deixar muito claro que Jesus ele foi muito verdadeiro nos seus ensinos. Ele disse que aquele que recebesse o Evangelho, aquele que escolhesse caminhar a partir da cruz, ele não teria uma vida de facilidades por conta do Evangelho. Jesus foi muito verdadeiro quando disse que nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco em todo o tempo. Então, esse segundo perfil aqui de pessoa, um segundo tipo de coração, tratado aqui como solo rochoso, é aquele que ouve a palavra, mas logo desiste. O terceiro tipo que foi semeado entre espinhos é o que ouve, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Perceba aqui uma outra lição preciosa, que a semente, o evangelho do reino, ela precisa frutificar, ela precisa produzir frutos, porque senão, na esterilidade dela, ela não irá produzir frutos e não trará salvação, nem para a pessoa e muito menos para quem está ao redor. Então, perceba que o terceiro tipo, que foi semeado entre espinhos, relata então aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, porém não se desvencilha das aflições, não se desvencilha dos apegos materiais. E aí a Bíblia diz que a palavra de Deus é sufocada. O evangelho do reino de Deus é sufocado e não produz frutos. E por fim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Ele ouve a palavra, compreende, toma atitudes de fé diante da compreensão e o resultado é maravilhoso. Porque a Bíblia vai dizer que este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Como eu disse no começo, essa ilustração cotidiana da agricultura que Jesus usa revela uma verdade central, que é o Evangelho do Reino, que é a palavra de Deus que precisa encontrar no meu e no teu coração uma terra fértil para que ela possa produzir frutos, para que outras pessoas, a nosso exemplo, que um dia fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, que essas pessoas também tenham os seus olhos e ouvidos abertos e se voltem para receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado para elas. Muito bem, então, com essa parábola do semeador, com essa explicação contida aqui na Bíblia, nós encerramos essa aula e eu já te convido para que no próximo domingo, dia 4 de abril, domingo de Páscoa, que você também possa participar mais uma vez conosco da Escola Bíblica Alameda. Nós continuaremos falando a respeito do ensino de Jesus por meio das parábolas e daremos uma ênfase muito especial na parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, que na realidade são três parábolas que ilustram uma mesma verdade, a verdade de que Jesus ele veio buscar aquele que estava perdido. Eu te convido então para que no próximo domingo você esteja conosco. Vamos orar, encerrando esse tempo e vá desde já preparando o seu coração para o culto que você irá prestar daqui a pouco. Reflita a respeito dessas verdades, a respeito daquilo que você ouviu nesse dia. Se aprofunde em conhecer mais a respeito da palavra de Deus. O profeta Oséias vai dizer que nós devemos conhecer a Deus e seguir conhecendo ao Senhor. Que essa seja uma realidade na sua vida. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor separou para que aprendêssemos mais da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar no coração dos meus irmãos e irmãs que nos assistem uma terra boa, assim como nós lemos aqui, que essa semente lançada, que ela encontre no coração de cada um
uma terra boa, uma terra frutífera, regada, Senhor, pelo Teu Espírito, e que possamos vir a produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Que essa palavra seja uma realidade nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por o privilégio de começar a semana ouvindo e aprendendo mais da Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado e até a nossa próxima aula.